Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São João. Algumas pessoas já escutaram a introdução do Evangelho que eu vou fazer agora, nas missas dessa semana, mas me parece uma maneira muito didática de nós entendermos como é que São João nos apresenta quem é Cristo. Nós poderíamos pensar no Evangelho de São João talvez como uma lista de compras. O Evangelho de São João é o campeão em mostrar aquilo que falta. Quando nós fazemos uma lista de compras, como é que nós fazemos, né? Primeiro, é assim, né? Abrimos os armários para ver o que tem e o que não tem, não é? Pegamos um papel, uma folha de papel. Estou falando do modo antigo, né? Agora tem modos mais novos. E ali começamos a anotar. E o que nós anotamos? Nós não anotamos o que nós temos. Nós anotamos o que nós não temos. Esse é o tema da lista de compras, né? E o Evangelho de São João é um verdadeiro elenco daquilo que nós não temos. Começa o Evangelho lá no capítulo 2, dizendo que eles não têm mais vinho. Depois, com a samaritana, falta água. Jesus é aquele que vai dizer que se a samaritana o reconhecesse, ele daria a ela a água da vida. No capítulo 6, falta pão. Nós, inclusive, terminamos de ler agora o capítulo 6, né? O capítulo do pão da vida. No capítulo 7 e 8, falta luz. É o tema do cego de nascença, em que Jesus Cristo declara que Ele é a luz do mundo. E no capítulo 10, que nós estamos agora lendo hoje, falta o pastor. E em todas essas faltas que aparecem no Evangelho de São João, quem é a resposta? A resposta é sempre Cristo. Ele é aquele que transforma a água em vinho, Ele é aquele que pode dar água viva, Ele é o pão da vida, né? E hoje Ele vai nos dizer que Ele é o bom pastor. E o tema do pastor, para nós, que somos um povo de Deus, é um tema muito querido. Costuma ser a primeira providência de Deus, quando Ele quer nos salvar, providenciar o pastor. Quando Deus quis salvar o seu povo de Israel lá do Egito, antes de qualquer coisa, Ele providenciou Moisés, o pastor, que levaria aquele povo da terra da escravidão até a terra da liberdade. Hoje, quando Ele mostra-nos a sua carteira de trabalho, né? O único trabalho que Jesus Cristo registrou foi de bom pastor. Ele vai nos dizer justamente isso, que Ele é essa providência de Deus, é Deus mesmo que se faz providência para nós sairmos da nossa escravidão e irmos para o Egito. O que nós aprendemos com a lista de compras de São João? O que nós aprendemos então com isso que Jesus vem nos abastecer? Nós aprendemos que o Evangelho nunca será o Evangelho dos satisfeitos, o Evangelho dos que têm tudo, o Evangelho de que está tudo arrumado. Nunca. O Evangelho de Jesus sempre é o Evangelho dos que têm fome, dos que têm sede, dos que procuram a luz, dos que são ovelhas que buscam o pastor. Esse é o nosso Evangelho. Meus irmãos, se nós não entendemos isso, nós não seguimos a Jesus. Não é verdade que é muito tentador esse verniz do mundo moderno, né? Que diz que nós não precisamos de nada. Tudo se resolve pelo celular, com um touch. Antigamente se dizia se resolvia com um clique, né? Agora é com um touch, nas telas do celular, né? Pois bem, se nós achamos que é isso, pois nós não entendemos ainda quem é Jesus. Que vir à igreja é só o acabamento do verniz de uma vida já resolvida,
Nós não entendemos quem é Jesus. Vendo às vezes os filmes e essas séries que aparecem por aí, eu sempre me pergunto, sobretudo quando é tema brasileiro, né? Cinema brasileiro e filmes brasileiros, eu me pergunto, por que aparece tão pouco a igreja? Por que as pessoas parecem que não vão à missa? Quando eu vejo que as pessoas vão à missa, ou aos cultos, ou a outras coisas relacionadas à religião, isso quase nunca aparece. E quando aparece, muitas vezes, aparece de um modo negativo. É como se a vida fosse perfeita e eu não precisasse de um pastor. Vir à igreja é mais um costume que vai perdendo sentido. Celebrar a Jesus Cristo, o bom pastor, é celebrar aquele que nós precisamos. É uma necessidade. Eu preciso do pastor e é por isso que eu vou atrás dele. Não é uma opção. Não tenho nada melhor para fazer em casa, vou à missa. Não. Eu preciso de Cristo. Primeiro ponto da nossa reflexão do Evangelho de hoje é essa. Eu fiz isso na semana passada e eu vou repetir a mesma pergunta. Quero ver quem estava atento à homilia da semana passada, né? Pergunta do vestibular católico: quem é o pastor no texto que nós acabamos de meditar hoje? E a resposta do vestibular católico, né? O pastor é aquele que chama a ovelha de sua. Esse é o bom pastor. E é isso que Jesus Cristo diz no Evangelho de hoje. Começa assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é o pastor? É aquele que chama a ovelha de sua. Nós pertencemos a Cristo, né? E por esse pedacinho do Evangelho, nós já começamos a entender a importância do escutar para sermos ovelhas de Jesus. Eu não sou especialista em ovelhas. Já escutei muitos pregadores sobre esse tema do bom pastor, falando de como são as ovelhas. Eu não conheço direito como é que é a ovelha, né? Mas segundo o que eu escutei, a ovelha é um animal que não tem boa visão, mas tem excelente audição. E ela consegue permanecer no grupo e seguir o pastor justamente pelo que ela escuta. Esse sentido nela é mais aguçado. Nós também, se nós queremos ser ovelhas de Jesus, nós precisamos ter o sentido da audição muito aguçado. Por quê? Porque só pelo ouvido eu tenho acesso às coisas de Deus que são apresentadas para mim aqui no altar. Só pelo ouvido. Quando eu vejo, a minha visão pode ser um problema. Porque eu vejo pão, por exemplo, no altar. Não vejo carne e sangue, vejo pão e vinho. No entanto, ali é o corpo e o sangue de Cristo. Como é que eu sei que é o corpo e o sangue de Cristo? Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu escuto. Não pelo que eu toco, mas pelo que eu escuto. Não pelo que eu sinto no paladar da minha boca, mas pelo que eu escuto. Foi Ele que disse a mim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por que eu estou falando do ouvido? Talvez nós possamos perguntar: mas aonde Jesus nos pastoreia, Padre? Aonde Ele se faz o nosso bom pastor? Em primeiro lugar, quando nós damos ouvidos a Ele. Nesses momentos que nós estamos vivendo de muitas lives, muitos vídeos, muitos áudios, podcasts e coisas assim, eu acho que nós podemos entender bem isso. Quantas coisas nós escutamos todo dia, quantas músicas nós escutamos todo dia, quantas mensagens nós escutamos todos os dias. A resposta de quem você escuta todos os dias também é a resposta de quem te pastoreia todos os dias. Eu só escuto o Evangelho uma vez por semana na missa e ainda chamo Jesus de meu pastor? Tem alguma coisa errada. Se eu não ouço o Evangelho todos os dias, se eu não dedico um momento diário à leitura e à reflexão da palavra de Deus, eu não posso chamar a Jesus de pastor. Então a pergunta de onde Jesus me pastoreia, a resposta é, primeiro, aonde eu o escuto. Eu acho que vocês já passaram por essa experiência como eu passo muitas vezes. Estou perdido, não sei para onde eu vou,
parece que falta aquela força interior de me levar, né? E de repente, procuro um sacerdote, me confesso, escuto uma pregação, faço um momento de oração, leio a palavra de Deus, e parece que surge a luz de onde eu não sabia que ela estava. É Jesus, o bom pastor, que está me pastoreando. Eu sempre digo isso para as pessoas que vão se confessar comigo. Quem se confessou aqui comigo já sabe, né? Eu sempre digo isso. A confissão não é uma obrigação. A confissão é sobretudo um direito. E você tem o direito de ser pastoreado por Jesus, o bom pastor. Por isso se confesse mais vezes. Leia mais o Evangelho. Medite-o mais. Está na boca de todo mundo que a palavra de Deus é que nos traz a vida, que é bom, que a palavra de Deus é ótima. Mas por que nós não a escutamos mais vezes? Meditamos, estudamos mais, né? E um segundo lugar onde Jesus nos pastoreia é quando Ele nos toma no colo. Quando Ele está em contato conosco, né? Isso acontece na Eucaristia, nos sacramentos, na confissão. Eu preciso estar tete a tete com o Padre, sim, para que Ele me pastoreie. Preciso recebê-lo na Eucaristia, sim. Preciso estar aqui na comunidade, sair da minha casa, colocar a roupa de missa, não é assim? Vir para a missa, ver as pessoas, estar com a comunidade. Também aqui o Senhor me pastoreia. A fé não é uma coisa mental somente. Envolve meu corpo. Eu tenho que agir, eu tenho que falar, eu tenho que andar, tenho que me movimentar, né? Senão Jesus não me pastoreia, né? E são esses sacramentos que nos unem a Deus, né? Como é que esse bom pastor atinge a minha alma? Por esses dois caminhos. Quando Jesus atinge a minha inteligência através do que eu escuto. Quando Jesus atinge o meu corpo através dos sacramentos. Por esses dois caminhos Ele termina atingindo o meu espírito, a minha alma, o meu ser. Nós não somos pessoas que são abstratas na sua fé. Nossa fé é muito concreta, né? De contato. Precisamos estar em contato com Jesus, né? E uma vez que esse Jesus, o bom pastor, nos pastoreia, está conosco, também nós começaremos a pastorear como Jesus. Também nós começaremos a ser para o outro presença de Cristo. Peçamos então ao Senhor nesse dia essa graça. Escute a palavra de Deus, escute diariamente. Procure os sacramentos e procure sempre, diariamente se for possível, né? E você verá como você sentirá sensivelmente a condução desse bom pastor. Ele não nos abandona. Meus irmãos, Jesus não nos abandona. Somos nós que não vamos atrás dele, como ovelhas que não escutam o pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo abandonado e perdido em ti mesmo. Com todo o meu amor vou em busca de ti. Eu conheço tuas dores, o que diz o teu silêncio. Sou teu Deus incapaz de desistir de ti. Eu te vejo abandonado, perdido em ti mesmo. Com todo o meu amor vou em busca de ti. E eu conheço tuas dores, o que diz o teu silêncio. Sou teu Deus
capaz de desistir de ti. As montanhas podem mudar de lugar, as colinas podem até se abalar, mas meu amor por ti não mudará. Minha aliança não acabará, pois fiel é o meu amor pra sempre. Eu te amo e farei o que for preciso para te ver feliz. Te provarei todo o meu amor até que confie em mim, pois te amo. Te amo e farei o que for preciso